Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como foi a minha experiência inicial com a amamentação. Bom, gente, o que eu posso falar pra vocês é que antes de engravidar eu nunca tinha me interessado em pesquisar sobre amamentação. E quando eu engravidei, eu pesquisei pouquíssimo sobre o assunto, então eu tinha uma base bem pequena mesmo sobre isso. O que eu tinha na minha cabeça é que quando eu engravidasse, eu queria fazer amamentação exclusiva, pelo menos até os 6 meses, que são os primeiros meses de vida do bebê, e que eu sabia, né, eu já tinha ouvido falar que era muito importante, porque o leite é o alimento mais rico, mais completo. Então, essa ideia eu tinha, mas eu não tinha muito mais do que isso na cabeça e não tinha parado para pensar muito sobre esse assunto. Quando eu engravidei, eu pesquisei sobre a pega correta, porque eu achei importante, né? Porque ia chegar um momento que eu ia ter que amamentar no hospital. Então eu tinha uma noção de como tinha que posicionar o bebê, como tinha que posicionar a boquinha dele. Mas para vocês terem uma ideia, nem pesquisei sobre como que era a questão dos bicos de seios, que tem algumas mães que têm uma certa dificuldade de amamentar por causa desse tipo de bico de seio. Então eu tinha, assim, um conhecimento muito raso a respeito do assunto. Não vou dizer que agora eu sou especialista, mas eu digo que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria pesquisado um pouquinho mais, entendido um pouco mais. No início, lá pelo 6º mês de gestação, eu até me assustei porque eu já tinha bastante colostro. Um dia eu tava deitada na cama e percebi que tava vazando colostro do meu seio. Então, assim, desde o princípio eu sempre tive bastante leite, graças a Deus nunca tive problema com pouco leite, né? E depois até eu tinha que cuidar muito, às vezes até na forma que eu deitava quando eu tava grávida, porque senão vazava colostro do meu seio. Então tá, pesquisei pouco sobre amamentação e tudo mais, e daí chegou o dia de eu ganhar o Miguel, e o Miguel nasceu e eu não tinha ideia de como que ia funcionar as coisas. Eu sabia da pega correta, mas não tinha assim muita base de mais nada. E daí o que aconteceu? O Miguel nasceu e quando foi para eu amamentar, eu não quis nem tentar fazer sozinha. Então eu chamei uma enfermeira e pedi ajuda. E assim, isso eu não posso reclamar de forma alguma, porque as enfermeiras do hospital que eu ganhei o Miguel me ajudaram muito. Tinham até algumas enfermeiras que eram especialistas, né, nesse assunto, então elas conseguiam me dar uma instrução ainda melhor. E na primeira amamentação eu recebi essa ajuda. E daí elas já, quando olharam o bico do meu seio, elas falaram: ah, você tem o seio que talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas fica tranquila que você vai conseguir amamentar. Aí eu já fiquei meio assim, porque eu nem imaginava que eu ia ter certas dificuldades de amamentar, porque pra mim, tendo um pouquinho de bico de seio já era o suficiente. Então assim, gente, chega a ser vergonhoso, mas eu não sabia. Enfim, então na primeira vez que eu fui amamentar, eu já tive fissura, mesmo com instrução da enfermeira. Então, já no primeiro momento ali eu já senti aquela dor, desconforto, que provavelmente é normal, porque, né, imagina, nunca tinha amamentado na vida. Mas aquela fissura ali já deu um certo desconforto, deu uma dor. Elas me deram uma pomada com lanolina e foi o que me ajudou a sarar aquela fissura. Mas o que acontecia é que sempre quando eu ia amamentar, eu sempre tinha desconforto, sempre tinha aquela dor, sempre tinha que ficar pedindo ajuda para elas, ou senão até meu próprio esposo me ajudava, porque eu tinha muita dificuldade de fazer a pega correta com o Miguel. Mesmo com a ajuda delas, ainda assim, às vezes ele soltava o bico e tinha que colocar de novo. E assim, gente, foram momentos de terror esses primeiros dias para mim. No segundo dia que eu tava na maternidade, que eu ia receber alta, uma obstetra falou pra mim sobre o bico de silicone. E até então eu não sabia que existia a concha que forma o bico do seio, e eu nunca tinha pesquisado sobre. Eu sabia que existia essa concha, até porque na área que eu trabalho a gente trabalha com esse tipo de produto, só que eu nunca tinha pesquisado pra saber o que ele exatamente faria, né? Nem o bico de silicone, nem a concha, nem a concha rígida, nem a concha flexível, eu não conhecia. Eu só sabia que existia, mas nunca tinha pesquisado a fundo para saber o que exatamente elas faziam. Então, ok, como a obstetra falou pra mim desse bico de silicone, eu fui, comprei, paguei bem carinho, e foi o que me ajudou muito a amamentar o Miguel. Quando eu tava lá pelos 10 dias, mais ou menos, que o Miguel tinha nascido, uma semana, mais ou menos, eu tava com o peito enorme, quase explodindo, e
estava sofrendo muito porque eu não conseguia mais amamentar sem o bico de silicone. Tinha aquela pressão de, você não vai amamentar sem o bico de silicone. Eu tentava, daí me machucava, daí eu voltava pro bico de silicone. O Miguel com aquela confusão de bicos também, porque um momento ele tava mamando com o bico, outro momento tava mamando sem o bico. Ele não queria mamar sem o bico porque é bem mais confortável pra criança, ela tem que fazer muito menos esforço físico pra mamar sem o bico do que com o bico. Então assim, gente, era um turbilhão de coisas que tava passando na minha cabeça. Teve um dia que eu lembro que eu tava exausta, porque já tava com privação de sono, já tava no puerpério, e mais essa questão. E daí assim, eu lembro que eu vim aqui no meu quarto, meu esposo falou assim pra mim, não, vai lá e vai descansar, porque os primeiros 28 dias de vida do Miguel, ele ficou em casa pra me ajudar, né? E eu vim aqui pro quarto e eu lembro que eu ajoelhei, orei e pedi, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que eu faço da minha vida. Gente, tava muito difícil. Com o peito quase explodindo, tava empedrando, eu tentando ordenhar o seio, mas não era o suficiente. Eu tomava banho, o leite do peito pingava. Eu lembro que foram, assim, dias muito dolorosos, muito tristes e muito complexos pra mim. Eu não consigo nem dar muitos detalhes pra vocês, porque, pra falar bem a verdade, eu acho que foi tão traumatizante a situação em si que eu não consigo lembrar de muitos detalhes. Eu sei que naquele mesmo dia, Deus mandou uma pessoa aqui em casa que entende muito de amamentação e ela me emprestou a bombinha de silicone. É uma moça da minha igreja, ela também tinha recém-ganhado um bebezinho e a gente extraiu bastante leite e eu tinha muito leite. Ela me ajudou na pega correta sem o bico de silicone e assim, gente, eu sei que ela foi enviada por Deus no momento certo, porque se não fosse por ela, gente, eu não sei o que ia acontecer comigo naquele dia, porque tava muito complicado essa situação. Eu sei que ela me ajudou muito, ela me prestou a bombinha, ela prestou copinho, ela falou sobre a colherzinha, ela me deu assim uma aula de coisas que eu nem imaginava, que eu nem sabia, coisas que eu também não vou falar pra vocês, porque eu também não tenho tanta propriedade pra falar sobre esse assunto, mas eu sei assim que tudo que ela me falou me ajudou muito. E até só pelo fato de vir alguém, você respirar um novo ar, conversar, desabafar, já ajuda muito, né? Por mais que eu tinha aquele apoio do meu esposo, mas ter uma pessoa diferente que me entendia e sabia, né? Já tinha passado pela mesma situação que eu passei, me ajudou muito. Ela foi embora, daí aconteceu que o Miguel simplesmente no outro dia não quis mais pegar sem o bico de silicone o meu peito. Eu tentava amamentar ele sem o bico e ele chorava desesperado, tentava dar mama pra ele e ele não aceitava se fosse no meu seio normal. E eu tive que voltar pro bico de silicone. E aquilo me frustrou muito, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei arrasada. E eu lembro que foi muito difícil pra mim. E eu tive que aceitar, porque era a única forma de eu amamentar ele, ou eu amamentava daquela forma, ou amamentava com a colherzinha, só que imagina, um bebê recém-nascido, ele demanda muitas mamadas, e a gente também precisa descansar, a gente precisa tomar um banho, a gente precisa dormir, então eu acabei voltando pro bico de silicone. E daí, os meses foram passando, né, e quando o Miguel tava quase completando 2 meses de vida, lá por 1 mês e 3 semanas mais ou menos, eu decidi que eu ia começar a tentar dar sem o bico de silicone. Como que eu fiz pra tirar totalmente o bico de silicone? Eu fui primeiro, gente, tirando aos poucos. Em uma mamada, que ele tava mais calmo, mais tranquilo, não tava com tanta fome, eu ia lá e dava sem o bico de silicone. As mamadas diminuíram muito. O Miguel, ele mamava super bem, 30 minutos, e daí quando eu comecei a amamentar assim, ele começou a pegar 10 minutos, 15 minutos, e aquilo ali foi me deixando um pouco preocupada, porque eu pensei, meu Deus, ele vai emagrecer desse jeito, e eu não sei se vai ser bom. Só que foi bom, assim, por um lado, que eu conversei muito com a minha irmã e ela falava, não, tu tá certa, tu tem que tirar o bico mesmo, porque tinha aquela situação de sempre estar esterilizando o bico de silicone, caía nos lugares. Aconteceu uma vez eu esquecer de levar pra um lugar, eu fiquei desesperada, porque como que eu ia conseguir amamentar o Miguel sem o bico de silicone? Mas tá, o que que eu tentei focar? Que era um processo que ele tava se acostumando, que com o tempo ele ia se acostumar a mamar no peito sem o bico de silicone, se fosse necessário eu ia diminuir as espaçadas da amamentação e ia dar tudo certo. Nas madrugadas eu ainda tava dando com o bico de silicone pelo fato de que a gente deixava a luz bem mais baixa e era bem mais fácil pra mim
dar mamar pra ele com o bico de silicone do que sem o bico. Só que depois, gente, conforme foram passando os dias, ele já tava mais adaptado, mais acostumado, eu já comecei a dar sem. Então até eu deixava sempre o bico ali do ladinho. Até esses dias ainda tava ali do ladinho, eu ainda às vezes dava uma higienizada, mas conforme foi passando o tempo que o Miguel foi se acostumando, não foi mais necessário. Eu não achava de verdade que eu ia conseguir, com quase 2 meses, antes de 2 meses, tirar o bico de silicone, mas pra minha surpresa e pra minha alegria, deu tudo certo. Não vou mentir pra vocês, foi um processo que não foi só o Miguel que teve que se adaptar sem o bico, eu tive que me adaptar, porque era muito mais fácil pra mim só colocar ele ali com o bico de silicone, sem precisar ter aquele cuidado de ficar olhando a pega correta, porque não machucava o seio com o bico de silicone. E então, assim, era uma comodidade pra mim o bico de silicone também. Mas eu fiquei muito feliz porque deu certo e me senti muito mais... Assim, não quero que as mães que têm um bico de silicone se ofendam, mas eu me senti muito mais mulher e guerreira, vencedora por ter conseguido essa etapa que pra mim era tão impossível e deu certo. Então, assim, gente, foi um momento, assim, de amamentação do início até agora, né, que o Miguel só tá com 3 meses, ainda tem um longo caminho, espero em Deus que um longo caminho ainda de amamentação, mas foi pra mim um processo muito difícil, muito desafiador, e eu me arrependo muito de não ter pesquisado o suficiente sobre a amamentação, porque se eu tivesse pesquisado, talvez eu não teria sofrido tanto no início. E, gente, no fim, graças a Deus deu tudo certo. O Miguel tá mamando, ele já tá com 3 meses. Ele tá mamando sem o bico de silicone, não perdeu peso, diminui sim as espaçadas da mamar, porque ele tá mamando menos tempo. Só que eu percebo que ele continua alegre, continua feliz, não está passando fome e deu tudo certo. Não vou mentir pra vocês, gente, que naquele processinho ali, quando eu já tinha totalmente parado, às vezes ele tava muito estressado, e a minha forma de conseguir fazer com que ele mamasse era colocando o bico de silicone. E aconteceu isso umas 2, 3 vezes mais ou menos, mas depois disso ele se acostumou e foi super tranquilo. E qual é o resumo da ópera, né? Eu posso resumir, gente, que tem muito preconceito contra mamães que amamentam com bico de silicone, porque que tem que amamentar com o seio normal, porque o bebê vai ter confusão de bicos e blá blá blá. Mas eu gosto, eu tenho sempre essa frase na minha cabeça pra eu não me sentir culpada, pra eu não me martirizar, que é uma frase que minha irmã sempre fala pra mim, que é: você sabe o que é melhor pra você e pro seu bebê. E é verdade, gente. Naquele primeiro momento, se eu não tivesse usado o bico de silicone, eu tenho certeza que hoje eu ia estar dando fórmula pra ele. E não tenho nada contra quem dá fórmula, mas eu tinha leite o suficiente. Então, pra mim, era uma honra amamentar meu filho, sendo que eu tinha leite o suficiente. E era algo que eu sempre quis, desde sempre, desde antes de engravidar. E então, assim, ó, se você precisar dar com bico de silicone, ou se você não tiver leite suficiente e tiver que dar com da mamadeira, ou se você prefere dar na colherzinha dosadora, no copinho, gente, faça conforme for bom e cômodo pra você. Não vou dizer pra você, talvez seria mais fácil eu dar mamadeira pra ele, eu ia sofrer menos. Só que pensa assim: o que é bom pra mim e pro meu bebê? E o que for cômodo pra vocês dois, que a forma mais tranquila pra vocês dois, tanto física quanto emocional, é o que você tem que escolher pra você. Não fica se apegando no que aquela pessoa lhe disse que fez, ou aquela pessoa disse que é o certo. Siga o seu coração de mãe, que vai dar tudo certo. Eu digo por mim mesma, eu achava que eu não ia conseguir dar mamar sem o bico de silicone. Eu me culpava muito por dar mamar pra ele com o bico de silicone. Só que eu usei até o momento que eu achei que era necessário. E depois eu fui testando aos pouquinhos e consegui dar sem. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a forma que fez com que eu não desistisse de amamentar. Então, eu queria compartilhar com vocês esse assunto, porque eu sei que tem muitas mães que têm problema em relação à amamentação. E muitas das vezes esse assunto é muito pouco falado, é muito defendido num sentido, não se é falado todas as dificuldades que você pode encontrar no caminho. Eu mesma encontrei várias dificuldades em relação a me desesperar com o peito empedrando, com excesso de leite, apojadura. Não me informar que era tão importante pra mim, pelo menos pra minha necessidade, uma bombinha de tirar leite. O bebê não ter paciência e ter essa confusão de bicos, das pessoas me pressionando, falando que eu tinha que amamentar sem o bico. Então, assim, por isso que eu digo pra vocês, pesquisem muito. Esse é o conselho que eu dou
para as futuras mamães, pesquisem muito sobre a amamentação, para não sofrer por não saber dos assuntos. Você pode sofrer depois com as suas dificuldades, mas pelo menos você sabe o que você pode enfrentar. Bom, gente, essa foi minha história muito resumidamente sobre a amamentação. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, se fosse pra eu compartilhar mesmo mais a fundo, eu ia falar muito mais, só que pro vídeo também não ficar tão longo, esse foi o vídeo sobre a amamentação de uma forma resumida pra compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo. Tchau!